Vamos lá. Essas são 5 coisas que você não deveria compartilhar com ninguém. E eu aprendi algumas dessas coisas da forma mais difícil e não gostaria que você passasse pela mesma dor também. A primeira coisa é falar com as pessoas quanto você ganha, quanto conseguiu economizar ou até sobre as suas dívidas. Falar sobre dinheiro com as pessoas é um negócio delicado e isso só deveria ser feito em caso de extrema necessidade por um motivo muito simples: frustração. Quando duas pessoas se juntam e conversam sobre quanto ganham ou economizaram, uma delas sempre sai decepcionada, irritada, magoada ou com inveja. Sim, a inveja existe de verdade, não é exagero. Tanto que na Bíblia fala sobre isso em Provérbios 27:4. Diz assim: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? E na verdade, você vai ganhar muito pouco ou quase nada compartilhando esse tipo de informação. Em alguns momentos específicos da sua vida, você vai sim precisar compartilhar esse tipo de informação, mas com as pessoas certas. Como um contador para sua declaração de imposto de renda, eventualmente um advogado, numa situação em que você tenha uma empresa, por exemplo, e esteja avaliando as melhores formas de proteger o seu patrimônio, ou um consultor financeiro, caso você queira ajuda para gerir as suas economias. Ou seja, essa informação só deve ser compartilhada em casos de necessidade. Parece bobo, mas vai por mim. Você vai se blindar de muita energia negativa só fazendo isso. A segunda coisa é: ninguém precisa saber das suas inseguranças e das suas fraquezas mais profundas. Todos nós temos pontos fracos, com certeza, mas a não ser que você esteja num ambiente seguro, como numa terapia, ou falando com alguém de muita confiança, como um amigo de longa data, ou seu cônjuge, que te conhece nos melhores e nos piores momentos, por que você falaria de algo tão pessoal com qualquer pessoa? Uma vez eu e meu marido estávamos no jantar na casa de um amigo nosso em comum, e chegou uma visita desse amigo, lá na casa. Eu nunca tinha visto a moça na minha vida, ela nunca tinha me visto na vida dela. Ela conhecia o meu marido, mais ou menos assim, de vista, conversaram algumas vezes, mas a minha ela não conhecia. E ali nós conversamos, né, interagimos tal, e de repente a moça começou a falar de questões muito pessoais da vida dela, de relacionamento tóxico que ela teve, de assédio moral e até verbal que ela sofreu no trabalho que ela estava. E assim, eu ouvi com toda a atenção, né, quis ser solidária, mas depois eu fui embora e eu fiquei pensando, gente, será que ela se abre assim para qualquer pessoa, sempre? Porque isso é muito perigoso. Quando você tem vulnerabilidades expostas para pessoas erradas, elas podem ser usadas contra você ou mudar a forma como as pessoas vão começar a te tratar. Infelizmente, existem pessoas que simplesmente prosperam em cima das suas fraquezas, caso essas sejam expostas a elas. E eu vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade de entender por que algumas pessoas expõem situações de vulnerabilidade no Instagram, por exemplo. Posta que foi traído, que passou mal, tá tomando soro no hospital. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que todo mundo tem momentos bons e ruins. E não tô falando que você não deva compartilhar isso com pessoas queridas que realmente se importam com você. Tô falando de compartilhar isso com qualquer um. Porque essas pessoas ou terão pena de você ou usarão isso como arma contra você. Ao invés disso, compartilhe as suas lições quando já tiver superado a situação. Como está escrito em 2 Coríntios 1:4. Ele, Deus, nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por aflições. A próxima situação que pode se voltar contra você e, infelizmente, você estará dando muito poder para outra pessoa se optar por compartilhar isso com ela, que é falar que pretende mudar de emprego ou de carreira, abrir o próprio negócio ou se aposentar. E por que você correria esse risco? Se você der esse poder para um colega de trabalho, a ponto de deixá-lo saber que você está chateado e pensando em largar o emprego, começar seu próprio negócio ou simplesmente mudar de carreira, você não vai querer que ninguém saiba disso
até que chegue o momento em que você decida fazer isso de fato. Agora, depois de ter organizado como essa mudança vai acontecer, aí sim, talvez, e eu disse talvez, seja a hora de compartilhar isso. Porque talvez você quisesse continuar onde está, se não fosse por alguns detalhes. Nesse caso, compartilhar o seu desejo pode ser muito poderoso e muito útil para conseguir algumas mudanças para que você fique e tenha sucesso, tanto para si mesmo quanto para a empresa. Mas falar aleatoriamente para uma pessoa que você está pensando em pedir demissão, abrir seu negócio daqui a 1 ano, ou então se aposentar em 10 anos quando ainda você está na casa dos 30, dá muito poder a essa pessoa. Além do que, elas vão te julgar e talvez você não esteja preparado para lidar com isso. Então, só compartilhe isso com uma pessoa de confiança e quando realmente for a hora certa de falar. Vou dar um exemplo. Se a empresa onde você trabalha fica sabendo que você está com vontade de abrir o seu próprio negócio daqui a 1 ano, talvez ela te chame e fale: ficamos sabendo que você está planejando abrir o seu próprio negócio em 1 ano. Para que a gente possa se planejar, você poderia ficar nos próximos 3 meses ensinando alguém o que você faz? Ou seja, irão colocar alguém no seu lugar e muito provavelmente mandarão você embora antes do tempo que você planejou na sua cabeça. E você não quer ser forçado a sair antes do tempo. Pelo contrário, você quer ter o máximo de controle possível sobre isso. Se gostou do conteúdo até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora, a 4ª coisa é falar o que pensa sobre o seu chefe ou de uma pessoa de quem você não gosta. Se tem alguém de quem você não gosta, pouquíssimas pessoas do seu entorno precisam saber disso, especialmente se são contatos em comum. Quanto ao seu chefe, compartilhar o que você pensa sobre ele com o seu cônjuge, por exemplo, é super normal. Mas falar disso para alguém do seu trabalho ou até para os seus filhos pequenos pode ser um tiro no pé. E já te explico por que falar para os seus filhos é uma péssima ideia, especialmente se eles ainda são pequenos. Vamos supor que vai ter a festa de confraternização de fim de ano da sua empresa e toda a sua família vai. Você sabe que uma criança de 8 anos ainda não tem a discrição necessária para lidar com a situação de estar em uma festa perto de uma pessoa que ela sabe que a mãe ou o pai não gostam. E você não quer que ninguém saiba disso bem na festa de confraternização. Na verdade, provavelmente você não quer que ninguém saiba em momento nenhum. Então, evite esse constrangimento e não fale exatamente o que você pensa sobre essa determinada pessoa para qualquer um. Imagine que essa determinada pessoa seja o seu chefe. Tudo o que você menos deseja é que ele saiba que você não gosta dele. Lembre-se de que, além dele ter muito poder, ele também é humano e tem pontos fortes e fracos como qualquer um. E às vezes esses pontos fracos sejam bem difíceis de superar. E a última coisa que você quer é que essa informação vaze de uma forma descuidada, o que geraria muita desvantagem para você. E eu disse que são 5 coisas, mas fica até o final que eu tenho um bônus para você. A 5ª, mas não menos importante coisa é: pratique não falar nada. É meio contraintuitivo, mas não precisa contar tudo para todo mundo. Seus sonhos, suas ambições, tá tudo bem guardar isso só para você. Eu sei que agora você tá feliz, você tá empolgado, mas a verdade é que na maioria das vezes ninguém se importa. E vão ficar tentando te convencer que você não deve almejar coisas melhores e maiores, e sim ficar do jeito que você tá. Às vezes a gente destrói oportunidades pelo simples fato de não conseguir ficar de boca fechada. Em Provérbios 17:28 diz algo que se encaixa perfeitamente nisso daqui. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Só vai em silêncio, faz o que você planejou e não conta nada pra ninguém. Eles verão o resultado lá na frente. E agora vamos ao bônus. Pare de ficar marcando todos os lugares que você vai nas redes sociais. Gente, eu ainda peguei uma época lá no comecinho das redes sociais em que a gente não deveria ficar falando para todo mundo os lugares que a gente ia por uma questão muito simples: segurança. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas se esqueceram disso e marca a localização de cada lugar que vai. Sorveteria, restaurante, shopping, e ainda marca com quem ela tá.
Eu não sei de onde você tá vendo esse vídeo, mas aqui no Brasil a segurança é um negócio complicado. Quando você posta cada passo que você dá, além de fazer com que os seus contatos te julguem, nossa, fulano tá bem, hein? Tá vendo os lugares que ele tá indo? O que será que ele tá fazendo pra passear tanto? Você ainda dá sinal de que, se você não tá em casa, ela tá vazia. E com certeza em algum momento você postou a localização de onde você mora, já que você posta tudo. Então, para sua segurança, para com isso ou pelo menos vai com calma. E aí, você acha que ficou faltando alguma coisa que a gente não deveria contar para ninguém? Me conta aqui nos comentários. Posso fazer uma parte 2 só com as ideias de vocês. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.